Climatério, menopausa, vamos falar sobre isso? Eu sou Cris de Domênico, endocrinologista, e esse é o nosso podcast Ela Mais, falando sobre hormônios, bem-estar, nessa fase tão importante da vida e tão escondida em segredos, a menopausa. E hoje, aqui comigo, eu tenho duas grandes convidadas que eu admiro muito e que estão nessa fase junto comigo, porque eu, além de estudiosa no assunto, também estou passando por isso que muitas mulheres também passam. Aqui comigo, Thaís Londero. Oi, amor, tudo bem? A Thaís é influenciadora, 40 mais também, né? Já viveu, está vivendo 40 mais, 50 mais, né, amiga? Indo, né? Indo. E empresária. Para mim, a Thaís é um ícone da força da mulher, da beleza, da disposição. E claro, como todas têm altos e baixos, e a gente vai conversar sobre isso. Sim. E ao lado dela, Cris Centeno. A Cris é educadora física, também empresária, que inclusive. E ela tá lançando o programa 40 Mais para as mulheres nessa fase da vida. E principalmente com base no exercício físico para a longevidade saudável. Exatamente, movimentar. Se movimentar. Menopausa, climatério. Se você nunca ouviu falar sobre isso, ainda vai passar por isso. Um dia, sem aviso prévio, a mulher acorda e se pergunta: o que está acontecendo comigo? O meu corpo está me deixando de lado e está indo contra os meus desejos. Acorda de madrugada encharcada, quem nunca? Encharcada de suor, com crises de ansiedade que nunca teve antes. Um dia, um choro incontrolável. No outro dia, acorda que quer esmagar qualquer um que aparecer do lado. E, se não bastasse isso, ainda vem a famosa névoa mental, que por muitos anos na antiguidade, as mulheres eram taxadas como loucas, malucas, e realmente, para quem não lê e não se intera no assunto, pode achar que realmente está ficando demente, porque acorda, não lembra de coisas importantes, esquece compromissos, chega na cozinha e não lembra o que foi fazer, perde coisas porque guarda em lugares errados, e duvido que isso não tenha acontecido com você que já passou dos 40 anos. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá. Primeiro, quem vamos começar? Então, eu quero saber se tu quer que eu fale sobre tudo isso ao mesmo tempo, porque é muita coisa e todo mundo passa. Nem todos os sintomas, né? Claro, obviamente. Agora tu falou dessa névoa mental. Sabe que eu não tinha pensado nisso ainda? Brain fog, que a gente chama. Tem alguns momentos, assim, que realmente parece que... Oi, que isso? O que tá acontecendo? Lapsos, né? Escapa. Mas, exatamente. Às vezes grandes lapsos, né? Se atrapalha até no meio de uma conversa, assim, né? E Thaís, me conta, em que momento, o que tu sentiu no início que começou a perceber que as coisas estavam mudando? Eu vou te falar que nunca pensei em menopausa, nunca fui... A minha mãe nunca tocou nesse assunto comigo, nem sobre quando eu ia menstruar pela primeira vez também, que eu tive que descobrir isso sozinha. Era uma outra época, outra educação, enfim. E a menopausa também para mim foi um susto, assim, tipo... Bem isso que tu falou, o que tá acontecendo? Peraí. Mas o que mais pega pra mim, pegou, graças a Deus, agora com, né, o controle que a gente tá fazendo e tal, tá muito, muito bem, mas foi a ansiedade, sabe, assim? E aquela sensação de que aquele dia, aquela tristeza, aquela profundidade, aquele que a gente tem que se voltar pra dentro e tentar descobrir ali alguma coisa que tu não sabe o que é, parece que aquilo nunca vai passar. É desesperador. E são muitos, muitos sintomas. A vida da gente não para viver isso. A gente não consegue parar para pensar. Tá, e agora? O que eu faço? O que tá acontecendo? Tu vai atropelando, vivendo situações e convivendo com isso, né? Então, é bem difícil. É bem difícil. Tem alguns pontos. Primeiro, o primeiro ponto que também tem que ficar claro aqui, qual é a diferença entre climatério e menopausa? O que realmente é menopausa? Que a gente fala tanto na menopausa. Menopausa é a data da última menstruação, num diagnóstico retroativo. Quando a gente olha para trás, a mulher está há 1 ano sem menstruar. Então, menopausa é a parada realmente do sangramento.
Climatério é esse período todo. Então, de 5 até 10 anos antes da menopausa, pode iniciar o climatério, e que é um período bem confuso, e que também vai depois da menopausa, mais uns 5, 10 anos, e que é um período confuso, por quê? Porque a mulher muitas vezes ainda menstrua, vai no médico, os exames ainda estão todos normais, mas ela já está sentindo tudo isso. Então, é ali que entra a grande confusão, Muito. né? Porque já está vivendo isso, né? E a outra coisa que hoje em dia a gente precisa chamar atenção, e que daí a Thaís e a Cris também são um bom exemplo, que nessa fase da vida, depois dos 40 anos, antigamente, eram as mulheres que se enclausuravam, e eram as mulheres secas, né? Que já não podiam mais ter filhos, mas que já estavam praticamente no final da vida mesmo, né? Então, a nossa expectativa de vida era muito curta. Porém, hoje, a mulher com 40 anos, ela está no auge da carreira, no auge da vida. É quando a carreira profissional está decolada já, ou decolando, porque já tem toda uma história, todo um estudo, né? Então, grandes empresários já conquistaram muita coisa. E é quando o corpo começa a te deixar para trás, né? Então eu falo muito que a mente vai e o corpo fica. O corpo fica, o corpo não obedece. Tu acha que consegue, a cabeça pensa que dá, o corpo mostra que não dá. E isso é muito doido, porque eu sempre lidei super bem com a questão 40 mais. Mas quando eu me deparei com a menopausa, porque na minha concepção, menopausa era uma coisa de mulheres velhas, né? Como você falou, você não pensava sobre isso, não sabia nem quando que minha mãe havia entrado, passado, como que ela passou por isso, nunca havia questionado. E ela entrou aos 47, mais ou menos na mesma faixa etária que eu entrei também. Mas então, assim, me deparei, mas como assim? Então, eu nunca tive problema em assimilar os 40, 42, 45, 46, mas a menopausa, eu digo, peraí, como assim? E Cris, o que tu sentiu? Então, O que tu vem sentindo? Começou há mais ou menos um ano, né? Eu não me reconhecia, né? Por estar nesse meio de atividade física, por sempre ser muito ativa, eu comecei a sentir um cansaço fora do normal. Uma falta de disposição, de pensar em não querer treinar. Eu digo, pera, não sou eu, tem alguma coisa errada. Aí, primeiramente, pensei em vitaminas, nutrientes, mas eu me alimento super bem, não pode ser isso, minha rotina é toda ajustadinha, né? E sempre tive muito pique, muita disposição. Mas aí já acendeu a luzinha. Passei ainda um tempo tentando lidar com isso e pensando que era cansaço, rotina, enfim. Quando fiz realmente os exames para verificar, e aí bateu tudo certinho, né? Então, assim, estava realmente com os hormônios já bem alterados. A menstruação começou a dar umas falhadas. Eu já comecei a achar isso estranho, porque também sempre foi certinho. E junto ainda com a menopausa veio a tireoide alterada, né? O que confunde os sintomas. Então, veio tudo junto. E são muito parecidos, né? Alguns. Então, aí que eu percebi, não, peraí, vamos ter que agora parar e ajustar tudo isso. E isso é um outro detalhe que aconteceu também com a Thaís, né? Alteração de tireoide. E a tireoide, o hipotireoidismo e a menopausa têm sintomas muito parecidos, que é o edema, dificuldade de emagrecer, a tristeza, melancolia, tudo isso, queda de cabelo, pele seca, falta de memória. Então, tudo isso também o hipotireoidismo pode dar, né? Então, por isso que é importante buscar ajuda nesse período. No meu caso, eu tive o câncer de tireoide, né? Então, nem tenho mais. Então, se não fosse a ajuda profissional mesmo, como que eu iria lidar com isso? Né? Porque são exatamente isso que a Cris falou, são vários sintomas somados, eles vão se somando, e tu começa no teu dia a dia a perceber. O sono, meu Deus... Quando tem uma noite, assim, inteira de sono, assim, profundo... Ai, sabe? No outro dia parece que tu renasceu, né? É tão bom, né? O sono é uma característica bem clássica da falta de estradiol. E da progesterona também. Mas o estradiol é o que dá esse sono gostoso, né? Assim, que na menopausa a gente tem... O que é muito característico, que é o dia inteiro cansada... Já sai de casa pensando que horas que eu vou conseguir voltar para casa para deitar de novo. E quando chega na hora de deitar, fica na mão lá que o sono simplesmente desaparece.
E quando ele vem, daí tá lá naquele soninho gostoso, às 3 horas da manhã. Meu Deus do céu. Os clássicos. É exatamente isso, às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã é o acordar hormonal mesmo, né? Jesus. E aí não volta. E daí não volta. Muitas vezes não volta mais e fica passando 1 milhão de coisas que tem pra fazer, né? E não volta mais mesmo, né? E a outra coisa que acontece também, que é importante falar aqui. Então vamos lá, puxando um pouquinho pra ciência, né? Com 45, 46 anos, primeiro, as alterações menstruais, né? A mulher, ela começa... Quando ela acha que vai começar a parar de menstruar... Porque vamos lá, né, gente? Menopausa também não é de todo ruim. Porque a gente para de menstruar, né? Essa parte. Mas, quando acha que vai parar de menstruar... é quando a menstruação vem com mais força. Aquela cólica com mais força. Porque é o corpo tentando estimular os ovários a produzir um finalzinho ali ainda. Então, ela vem com mais força ainda no climatério. Depois, aos poucos, quando realmente vai chegando a fase da menopausa, vai aliviando e realmente para no final, né? Então, essa alteração menstrual, ela não é tão característica de parada. Às vezes, ela é de intensidade. E aí, isso é outra coisa que confunde, que a pessoa não se dá conta que isso pode ser o climatério. Não, né? olha que interessante, né? De uma forma leiga, claro, falando. Depois que a gente para de menstruar, aí a gente fica com uma TPM todo santo dia, que é os sintomas da menopausa. É o que sentia antes, né, na TPM. Eu sofri muito com TPM, então a tristeza, a falta de sono, o dia querendo matar, outro dia querendo acolher o mundo inteiro nos braços, né? Chorando por qualquer coisa. Isso tudo depois fica. Constante. Praticamente constante. Antes era um período, aí é sempre, né? Em contraponto, eu nunca tive TPM. Ai, que sorte. Exato, né? Nunca tive mesmo alterações, assim. Nestes momentos, né, agora, eu começo a perceber algumas, então já é algo novo para mim. Mas ainda assim, acredito que talvez por uma questão já genética, hormonal, enfim, é mais sutil, né? Eu percebo isso como de uma forma mais sutil, assim. Mas ainda foi mais uma descoberta. Como eu não passava por isso, não tinha essas oscilações, nem de estar dias mais retida, mais inchada, dias menos, pra mim isso tudo é muito doido. Digo, mas acho que tem muito a ver com o esporte, né? Dela não ter. Porque... Isso eu ia falar agora. E outra coisa que é muito comum é a dificuldade para emagrecer. Então, aquela gordurinha que começa a se acumular na barriga. Principalmente na região mesmo abdominal. as magrinhas, né? Me diz uma coisa, Cris, como você lidou com isso? Começou a sentir isso? Pra mim foi um dos primeiros sinalizadores, assim, né? Digo, nossa, um tempo atrás, se eu percebia assim, não, quero dar uma secada, era só dar aquele ajustezinho na dieta, intensificar os treinos, um cardio, fazer algum método um pouco diferente, né? Alguma estratégia diferente e tava resolvido, né? E eu comecei a perceber que a coisa não evoluía, não andava, né? E hoje, atendendo muitas mulheres, né, passando por esse mesmo período e estudando mais sobre isso, eu começo a perceber, e que até é uma coisa que eu tô trazendo dentro do Missão 40+, que é entender que, e tô sentindo isso na pele, né? Entender que na menopausa, no climatério, menopausa, não é aquela matemática de comer menos, treinar mais, nem sempre. Ela funciona, né? Ou seja, tu tem sim que fazer isso, só que por muitas vezes somente isso já não basta. Então, tu tens que ter uma busca, né, clínica mesmo, né, médica, para dar o suporte, para organizar os hormônios, e tu tens que fazer um pouco mais daquela restrição, tu tens que treinar um pouco mais, tu tens que entender quais são as estratégias, quais são os exercícios, qual a intensidade, o que vai fazer isso funcionar realmente nesse período, porque não é mais qualquer treino, não é mais qualquer dieta, fechar a boca um tempinho ali e organizar e pronto. Né? Aquela famosa frase, não gosto de musculação. Querida, aceita. Vai sem gostar. Vai sem gostar. Não tem mais como. E eu não tenho esse problema de engordar, é o contrário, eu emagreço. Né? Tem algumas abençoadas. Abençoadas. Não, eu emagreço demais. Então eu tenho que estar sempre... A luta pelo ganho de massa muscular. A gente faz um controle bem rigoroso. Essa dificuldade de emagrecer com a idade, assim, né? Então,
tem alguns estudos mostrando que, na verdade, a gente não tem essa baixa no metabolismo pela idade. A gente tem pela diminuição de massa muscular. Então, com a idade, a gente tem uma tendência a perder massa muscular. A massa muscular é essencial para a manutenção do metabolismo mais ativo. Então, perdendo massa muscular, acaba diminuindo o metabolismo, que facilita aumentar o peso. Ou dificuldade de emagrecer, para quem quer, às vezes, perder um pouco. Então, a musculação, a massa magra, ela é essencial. E aí, né, o que eu falo, nessa fase a gente tem que fazer tudo junto. Não basta só malhar, não basta só fazer alimentação, não basta só controlar os hormônios também, né? E isso a gente estava conversando até, né, Thaís? Porque hoje a gente tem a reposição hormonal, que tem sido muito estudada. A gente vai fazer um podcast só sobre o tratamento mesmo específico, mas a reposição hormonal, ela sofreu um golpe muito grande em 2002, 2001, quando eu estava saindo da faculdade, já faz um tempo, né? Então, no ano de 2001 e 2002 saíram estudos fortes, o WHI, que foi suspenso antes do tempo por aumento de risco cardiovascular na reposição hormonal. E aí, por muito tempo, não se falou mais em reposição hormonal. A gente dava reposição hormonal para aquela mulher que estava muito mal, né? E já tá ali, pisando nos ovos ali. Mas depois começou a se estudar o que tinha acontecido nesse estudo, e aí viram que, na verdade, colocaram todas as mulheres entre 45 e 70, mais 70 anos num mesmo estudo e foram ver o que acontecia dando hormônio para todas. E depois, segmentando, viu-se que, na verdade, quando a reposição hormonal ela é iniciada precocemente, na fase inicial do climatério, da menopausa, os benefícios são muito maiores do que os malefícios. Porém, como a mulher não é uma maquininha, nem um ser humano é uma maquininha, só repor hormônio às vezes não funciona, né, Thaís? Na verdade, eu percebo que eu faço a reposição, né? E não saberia como estaria hoje sem isso. Mas tem que fazer várias coisas, né? Trabalhar o mental e tem que trabalhar o corpo. Então, eu pratico muita atividade física. Eu não sou da musculação. Eu não sei porquê, mas eu acho que é porque na academia a gente não conversa, né? E eu gosto de conversar, eu gosto de estar com gente e tal, então eu faço outras atividades. E aí fui pro beach tênis, me achei lá. E por muito tempo, inclusive, achei que aqueles meus sentimentos de tristeza e angústia e tal era uma depressão, né? E conseguimos, né, Cris, tirar o antidepressivo com atividade física. Praticando beach tênis, que foi um lugar que eu me encontrei, porque realmente ali eu tenho muitas amigas, né, para conversar, para brincar, para me divertir. Social toda. Eu gosto de levar a vida leve. Eu gosto de buscar alegria em tudo que eu faço, felicidade, sabe? E trazer isso para as pessoas que convivem comigo, absorver isso, me cercar de gente legal, rir, sabe? Já tem tanto problema, né? Tem tanta coisa difícil de se lidar hoje em dia. A vida inteira teve. E eu sempre acredito que a maneira que nós encaramos as coisas faz toda a diferença. Então, quando eu não tô legal, porque ainda tenho, apesar da reposição hormonal, apesar de eu fazer minha atividade física, da minha alimentação ser super regradinha, tudo controladinho, cuidado, tenho uma consciência muito generosa comigo, entendo as mudanças no meu corpo, aceito, amo tudo que acontece em mim, porque eu tô viva, tô bem, tô com 58 anos, daqui a 2 anos eu tenho 60 anos, já vou ter aquela vaguinha reservada lá, que é uma vantagem. Mas eu tô me sentindo que eu tô indo bem, e eu quero ter mobilidade, eu quero estar legal, então eu tomo muito cuidado com isso, com essa maneira que eu julgo a mim mesma, né? Que isso é importante, né? Muito. Não se cobrar tanto também. Claro, e né? quando eu tô numa baixa, assim, eu penso assim, calma, é hoje, é um momento, é o meu hormônio, vai passar, e aí no outro dia eu já tô melhor, né? A gente às vezes é uma eternidade no sofrimento,
que não é. Sim, porque aí vem a maturidade da idade também, né? E que Tudo isso tem um lado bom. tudo tem um lado bom. É por isso que eu falo que a mulher, depois dos 40, 50 anos, ela tá na melhor fase da vida dela. O corpo, ele vai deixando a desejar, mas mentalmente a gente tá numa fase muito segura, muito plena, né? Do que a gente quer, não quer, quem a gente quer ao nosso redor ou não, enfim, né? Então isso é importante ter isso como pilar para não cair nas armadilhas que o corpo e o cérebro vão colocando a gente, né? E a outra coisa que eu queria entrar no assunto, que é essa parte do brain fog, que eu recebo muitas pacientes com essa reclamação e eu tenho sentido muito. O que alguns estudos hoje têm mostrado é que talvez quem tem isso mais vivo, esse brain fog, que sofre um pouco mais, talvez tenha um maior risco de Alzheimer no futuro. Mas, e hoje, esse ano saiu um estudo muito lindo em relação a por que isso acontece. Então, porque estão vendo que, viram que existem receptores de estradiol, de estrogênio no cérebro, e que possivelmente, quando o estradiol começa a cair, começa a mudar a forma como o cérebro se alimenta. E ele começa a usar como alimento, como energia, né, como nutrição mesmo, a própria massa cinzenta. Então, pode diminuir massa encefálica nessa fase, né? E além de tudo isso, é uma fase que a mulher, muitas vezes, tem muitas tarefas, né? Então, assim, é o profissional, é a casa, é o marido, a gente já foi só somando ao longo da vida. Então, quando chega depois dos 40, 50, a gente só somou tarefas, a gente não tirou nada, né? Então, tanto que aqui, empresárias, eu já disse, meu Deus do céu, eu não sou empresária, eu preciso arranjar tem tempo, né? alguma empresa, alguma coisa para fazer a mais. Pouca coisa. Mas é porque, assim, a gente tem essa força e essa vontade, a gente começa a ver que a gente pode, mas o cérebro começa a deixar para trás, né? Eu tive que ouvir da minha funcionária em casa, que trabalha comigo há 5 anos, e ela disse, tudo bem, não chegou nos 50 ainda, mas a memória já foi melhor. Porque já aconteceram vários episódios de eu perder coisa, de mandar mensagem perguntando se eu paguei, se eu não paguei, de pagar 2, 3 vezes, às vezes, ou ao contrário, não pagar, sabe, assim, e achar que pagou. Já aconteceu de jogar coisas importantes no lixo. Esses dias aconteceu e eu procurei. Eu disse, será que eu botei junto no lixo? E realmente estava lá no lixo, sabe? Então, essas coisas, elas começam a pegar de uma forma... Óbvio que é muita coisa na mente, mas começam a pegar de uma forma que as outras pessoas começam a perceber. E aí vem isso que tu falou, que eu também falo para as pacientes, né? Que a reposição hormonal, ela pode ajudar em muito, porque se está faltando estradiol, estrogênio no cérebro, a reposição hormonal ajuda muito. E saiu um estudo ano passado mostrando que sim, que a reposição hormonal, quando feita precocemente, não adianta depois que o dano já está feito, sim, mas precocemente pode diminuir o risco ou retardar a progressão para o Alzheimer. E isso é bem interessante e bem importante, né? Mas principalmente entender a fase que tá, né? Então eu já comprei um bloquinho de anotações, tudo eu anoto o que eu tenho que fazer. Então a gente tem que perceber que o corpo da gente, ele tá começando a não funcionar na velocidade da nossa vontade mais, e tem que se respeitar, né? Mas sem entender que eu preciso, se eu lembro de alguma coisa, eu tenho que ir lá e fazer aquilo na hora. Se eu pensar, sabe, preciso fazer isso, e eu estiver com outra atividade, e eu passa longe. É engraçado porque parece que o teu cérebro dá um check, tipo assim, foi feito, tu lembrou, foi feito, porque depois parece que tu não... completamente some. Abstraiu totalmente. Mas eu anoto também, eu anoto tudo, eu faço um checklist do dia, tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho muito medo, assim, hoje eu já não tenho mais criança pequena, mas de esquecer a criança, de buscar no colégio, sabe essas coisas, assim, já Ontem eu tive né? uma situação engraçada, que eu estava dando aula, fui atender num condomínio, e eu deixei minha chave do carro nos nichos, onde, né, todo mundo coloca. E eu tinha certeza, né, que eu tinha colocado. Eu fiquei até com medo, será que eu... Não, mas eu tinha muita certeza. Só que alguém pegou minha chave por engano. Tive que depois ir na portaria, ver as câmeras e tal. E realmente eu havia colocado, e ela, na hora de sair, pegou e levou para casa minha chave do carro.
E eu digo, gente... Outra pessoa com mais de 40, outra pessoa, né? então. Aí eu não pude ficar ali esperando, eu tinha um outro atendimento, era bem próximo, era do lado da academia onde eu já atendo, então eu fui a pé e fui atender, e depois eu resolvia isso. E eu fiquei pensando, gente, eu queria encontrar com ela, tu tá na menopausa, deixa eu conversar. Porque ela levou pra casa a chave, ela, né, não se deu conta, chegou em casa, ficou mais uma meia hora, tipo assim, até que ligamos, né, identificamos e ligamos. Mas certamente, né, ela teve ali um momento, né, de névoa. Eu ontem fui numa consulta médica e também, quando eu cheguei no carro, eu saí só com o meu celular, a minha carteira e o negocinho de exames eu botei, e a minha chave. 3 coisas eu tinha. E eu consegui esquecer uma. Quando eu cheguei no carro, ai meu Deus, a chave. E agora, gente, eu passei por tantos lugares ali dentro. Voltei lá, tava na poltrona da recepção ainda ali, bonitinha ali, minha chave. Mas eu pensei, meu Deus, agora eu vou ter que percorrer todo o caminho. Vai saber Deus onde... E é como tu falou, isso exige, né? Mas isso acontece só na menopausa? Porque eu já tive episódios... E tem pessoas que são um pouco mais assim, eu era né? mais jovem, bem graves, Eu me estranho porque eu nunca fui assim. Um outro momento que acontece muito é na adolescência. Que é uma outra fase de transição da vida. É muito esclarecedor falar sobre isso para quem tá assistindo, que a gente não percebe, sabe? Assim, aí algumas pessoas vão dizer, uma característica tua, tu é esquecida, tu não sei o que, e a gente... Avoada. Que pode ser, às vezes, desatenta, sim, né? muito. Mas sabe o que é sumir algo da tua cabeça, assim? Sumir, como se nunca tivesse estado ali. Por mais desatenta que seja, isso agrava muito, né? Assim, nesse período. E um outro período que acontece... Tem alguns períodos, porque, na verdade, por isso que foram estudar e se deram conta que o cérebro, ele sofre de alguma forma nesse período da menopausa, porque a gente já sabe que o adolescente ele é mais avoado, ele tem mais sonolência, a menina tem essas crises de choro e de raiva, então muda muito, sim, né? Os picos realmente hormonais, né? A gravidez. Gente, gravidez é o caos. Os hormônios orquestram tudo, né? Se for analisar, os hormônios orquestram a vida toda. Isso que eu falo. Os hormônios, eles são os regentes. Óbvio que não são só eles, né? Então, uma frase clássica para quem estuda reposição hormonal é: quando você precisa de muito hormônio na reposição hormonal, provavelmente é porque você não precisa de hormônio e tem outra coisa acontecendo além da necessidade de hormônio. Então, vitaminas, tireoide, o próprio estresse, a própria depressão, por que não, né? Então, às vezes... Pode ser depressão mesmo, exatamente, né? A Thaísa é uma pessoa que eu me lembro que tu me ligava e mandava mensagem e dizia, Cris, essa não sou eu. Eu não sou uma pessoa triste. Eu sou feliz. Não, coitadinha, férias, viajando, final de ano. Cris. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou grata, não faz parte de mim isso. Só pode ser o hormônio, dizer, calma que a gente vai ajeitar a casa. E a gente buscou, né? Nossa, é importante, muito, como a Cris falou, claro, temos que buscar ajuda, tratar e tentar, né, amenizar isso tudo, mas também se aceitar e entender que é um momento, e até mesmo as pessoas que estão ao redor. Né? Muito. Compreender e entender isso, né? Olha, a pessoa que está do lado. E eu ia falar agora, entrar num assunto um pouquinho mais delicado, que é a parte sexual. Que muda, né? A maturidade já traz outra forma de ver o sexo, de ver a parceria, assim, né? O casamento, enfim. Mas como é que é isso para vocês? Vocês sentiram diferença? Como é que foi isso? E aí, Cris? Fala primeiro. Vai. Aqui é a bola. Percebi, mas foi pouco até, né? Talvez pelo fato de estar em um relacionamento relativamente novo. Então, ele tá ali, inclusive. Né? Então, isso, né, tem todo porque um quê diferente. Porque normalmente essa fase é uma fase que o casamento já é de longa data. Exatamente. Né? Assim, então... Pessoa... Talvez por isso eu não tenha sentido, mas claro, nós como mulheres, a gente consegue perceber outros sinais e coisas que até não dependem tanto, né, da tua vontade, né, como muitas vezes tu percebe uma lubrificação diferente, então assim, coisas que por mais que tu esteja ali,
né, afim, tu percebe que o corpo tá diferente, que o corpo muda. É a mesma coisa que a gente falou antes da vontade de fazer as coisas, mas o corpo não acompanha mais. Exatamente. Né? Então, às vezes, não é Perfeito. assim, a falta de vontade ou a falta de amor, mas o corpo já não acompanha mais. E tem a questão, às vezes o sono tá alterado, né? Às vezes tu já chega num ponto ali à noite, tu já quer logo derrubar, dormir, que tu já tomou ali a progesterona, assim, já dá aquele, né? Já dá aquele soninho, então tu já quer ir logo. Então, claro que ainda mais com esses fatores, né? Eu já tenho um relacionamento de 30 anos e o meu parceiro, graças a Deus, é uma pessoa incrível, assim. Então, a gente viveu todas as situações juntas, a gente conversa muito. Ele também tem 53 anos, então também tem as mudanças da vida dele. E a gente se entende muito bem sobre isso, né? Conversa. E quando não tá afim, não tá afim. A gente tem esse compromisso de fazer amor. O sexo é o amor. Sim. Então, a gente não precisa forçar nada, nem tem que cumprir tantas vezes por semana, ou às vezes tem semanas que é uma coisa maravilhosa todo dia, porque os dois são afim, tem dias que um não tá, outro tá. Normal, como qualquer relacionamento de 30 anos. Mas eu acho que quando tem amor numa relação e respeito, e a gente tem que falar. O problema da mulher, muitas vezes, é que a mulher quer resolver tudo sozinha. Ela se cala, ela corre atrás dos recursos, ok, vamos fazer isso, vamos resolver. Mas ela não é menos mulher por não ter um desejo sexual naquela semana, naquele dia, quando o cara tá afim. Sabe? Ela é muito mulher para dizer, olha, não tô num momento legal. E no outro dia ela vai entrar lá com uma lingerie incrível, o cara vai ficar, oi? Isso. Cadê aquela mulher de ontem? Aquela já foi, hoje é outra. Cada dia é um dia. Cada dia é um dia, né? E o sexo, principalmente, acredito eu, na maturidade, é uma construção do dia inteiro. Não é aquela chegar na hora e tá. A gente alimenta isso o dia inteiro. Então, um homem inteligente, esperto, que sabe lidar com a mulher, ele vai saber conduzir da melhor forma. As mulheres são muito mais responsivas a isso, né? Claro, isso. Com certeza. Aí ele vai ativando outros gatilhos ali que vai despertar o desejo e preparar a mulher para o amor, né? Mas tem a parte física disso também, né? Que é a secura vaginal. Então, uma coisa bem interessante que eu ouvi de uma paciente esses dias, e que ela achou que ela tivesse com candidíase. Porque ela achou que ela tivesse com candidíase, mas que ela só sentia ardência depois da relação sexual. Né? Ela disse, eu tô com uma candidíase, eu preciso ir na ginecologista pra ver, mas assim, eu disse, mas tem sintomas de ardência, de secreção? Ela, é só depois de relações sexuais, talvez porque movimenta alguma coisa. Eu disse, não, isso é secura vaginal que se fala, né? Então, na verdade, porque o que acontece? A mesma pele seca que a gente começa a sentir, que a pele fica mais seca, menos elástica, né? Então, assim, consegue pegar aqui, ó, e quando tu solta não volta bonitinha, assim. Essa mesma pele mais ressecada, com menos colágeno, ela internamente, dentro da vagina ali, né? E por fora começa a criar uma atrofia vaginal mesmo. Então, às vezes até tem lubrificação, mas é menos e tá mais atrofiado, então machuca um pouquinho e dá essa ardência. Então, assim, eu achei engraçado isso porque muitas vezes não se dá conta. Sim. E era relativamente nova, né? Os hormônios lindos ali, mas já começando a sentir isso. E aí a gente começou com uma pomadinha ali local, que eu disse, passa, principalmente, né? Assim, mais na saidinha mesmo, assim, né? Pra pegar bem essa atrofia inicial. E, assim, na outra consulta ela veio e ela disse, nossa, doutora, resolveu o problema, sabe? E não era fungo, não era nada. A reposição hormonal também resolve. Muito. Ajuda muito. Muito. Mas, de novo, às vezes algumas coisas pontuais, elas precisam ir de forma pontual, né? Então, a gente resolve o geral, o sistêmico, mas algumas mulheres sentem mais algumas coisas. Por exemplo, a Thaís, como falou aqui, sentiu mais esse peso da ansiedade, né? A parte mais central, assim, da melancolia. A Cris sentiu principalmente a parte física, porque é onde pega mais pra ti, né? Assim, que sempre... A cobrança também, né? Malhou muito, trabalha com isso e viu que não respondia mais da forma que era antes. Eu tenho sentido muito essa névoa mental, né? E a parte física também.
Mas algumas mulheres sentem muito essa parte sexual e de secura vaginal, assim. E olha como é uma fase delicada mesmo, né? Porque assim, como você relatou que super bem resolvido com relação a isso, eu percebi, mas não foram grandes alterações, mas somos minoria, acredito eu. Minoria. Pelas estatísticas né, e pelo que eu converso com as mulheres. Então, assim, e aí tu imagina isso somado à dificuldade de emagrecer, isso somado, né, às sensações ali de TPM, né, a tristeza. Por isso, deprime, né? A mulher acaba passando por uma fase aí mais essa questão da libido e que muitas vezes o parceiro não compreende. E muitas vezes ocorre até um rompimento, uma separação. Sim. Muitas por conta vezes. Disso, né? Então, assim, olha o quão é delicada essa fase realmente e quanto muitas vezes uma coisa pode somando a outra e realmente formando um cenário ainda mais, ao invés de ser um cenário mais acolhedor, um cenário ainda mais trágico. Interessante a gente falar sobre isso, porque uma mulher não fala para outra sobre isso, né? Não. A gente não comenta, não conversa, é muito difícil. Então, quando se abre esse assunto, a gente vê que, nossa, ela também, todo mundo tá, né, vai viver em algum momento essa situação. E eu, às vezes, falo... Ai, deixa que eu tô entrando na menopausa e, né, eu falo, mas as mulheres normalmente... Não é por fuga, né? Normalmente não falam isso. Não falam. Porque estou entrando na menopausa é igual estou ficando velha. Exato. Sério, tu já tá na menopausa? Meu Deus, a mulher que já tá na menopausa é igual a velha, né? Que era o que a gente achava. Que a minha concepção, né? Concepção de 30 anos, né? Hoje foi muito engraçado. Tem algumas coisas na vida da gente que é tão gratificante, assim, né? Eu disse, ai, que bom ouvir isso, né? Que eu cheguei lá, tinha uma paciente que foi lá só pesar, enfim, no consultório, ela nem tinha consulta hoje. Aí ela ali na recepção, só tava ela e a secretária, e ela disse, ai, doutora Cris, eu preciso te agradecer. Ela tinha ido em uma consulta. Tu mudou a minha vida, tu salvou a minha vida. Eu, ai, sério, né? Eu falei pra ela. E ela disse, meu Deus, acredita que o meu marido agora... Mas assim, com um sorriso, uma pele bonita, né? Acredita que o meu marido até me convidou pra ir pra uma segunda lua de mel agora? E ela tava em crise no casamento, sabe? Então, assim... às vezes, quando busca ajuda... E ela já tava numa idade um pouquinho, né? Mais, assim, já não era 40 anos, 35, né? Então, assim... Então, quando se dá conta que precisa de ajuda... E que realmente busca ajuda... E que vê que alguém pode fazer alguma coisa por ti... Às vezes, melhora tudo ainda, enfim, né? Mas as coisas começam a mudar... Em casa começa a mudar também... E aí é uma bola de neve... Pro bem, né? Pro bem. Vai virando, né? E a mulher é o centro do lar, né? A energia e o humor da mãe, da esposa, transforma tudo, né? A gente faz a roda girar. Com certeza. E essa alegria, energia é interessante, muito, né? Ontem também veio outra paciente que disse, ai, doutora, eu tava falando, tava rindo, ela é super jovem, lá cansada, 28 anos, cansada. Eu disse, ai, meu Deus do céu, né? Aí ela disse, não, eu vim atrás da tua vitalidade. Eu disse, meu Deus, né? Tu com essa pele, né? Aí eu falei queria teu colágeno. Vamos trocar. Aí ela disse, pode ter certeza que muitas mulheres jovens se inspiram na tua vitalidade. Mas aí a minha resposta para ela foi, eu faço muita coisa para ter essa energia, né? E isso, assim, agora... indo para uma parte mais final, assim, é isso que a gente tem que entender nessa fase. As coisas, a gente faz muita coisa pra... Tá aqui a Thaís, linda, né? Que eu falo que ela é a embaixadora da mulher empoderada. É o poder em pessoa. A Cris, linda, com toda essa energia mil que a gente não consegue encaixar pra uma consulta, porque as duas sempre correm. Online, às vezes. Com um corpo lindo, com um culto ao exercício, né? Assim... Eu, como mãe, né? Meu filho tem 7 anos, uma demanda grande. A gente não dorme bem à noite, a casa ela é agitada à noite, assim. E trabalho, faço exercício, eu tento passar essa força nossa, mas isso não vem do nada, né? Não. Então, falo muito que a mulher com 50 anos, ela é de antigamente de 30, desde que a gente use ao nosso favor o que a gente tem em 2025, né? Que são os hormônios, que a são... ciência, né? Que é a ciência.
né? E isso que a gente estava falando também antes, sobre conversar com outras pessoas, buscar, né, o auxílio. Hoje em dia tem uma linha muito tênue com relação a isso, né? A informação está muito disseminada, porém tem muita desinformação também em todos os assuntos. E eu não sei se é porque eu já me insiro nessa questão 40 mais há um certo tempo, mas ultimamente parece que tudo, né, fala mais ainda sobre isso. Só que também tem muito, então assim, procurar a orientação certa e não aquela dica da blogueira da no internet, Instagram, né? da internet. Tem muitos médicos bons dando muito conteúdo, Dr. assim Google. como a Cris, né? Que assim, fornecendo ali informação de qualidade e disponível e gratuita, mas também tem muita desinformação. O que é Então, um perigo hoje em dia. É um perigo, né? ainda mais quando se Né? trata de um assunto sério como esse, né? Hormônio é uma coisa que não é difícil de comprar, né? Estradiol, progesterona. Exatamente. Não é difícil de comprar numa farmácia, o chá, né? Uma coisa... Então, a minha ideia de fazer um podcast, alguma coisa, porque no Instagram eu postei sobre esse período de climatério e menopausa, e os relatos que eu li, eu fiquei chocada, apavorada, eu acho que é a palavra, e triste ao mesmo tempo. Muitos comentários sobre, meu Deus, que desespero, eu tô enlouquecendo, eu tô perdida, eu não sei por onde começar. E sabe assim, então são mulheres desesperadas por ajuda e que qualquer um que queira se aproveitar disso. ali, Então, é um perigo. Fragilizadas, muito vulneráveis. E num período que não se fala muito, e dentro de casa não se fala, né? O marido, ele vai ver que as coisas estão diferentes, mas de uma forma ruim, o que está acontecendo com a minha mulher? E às vezes julga também, né? Julga. Eu ia falar sobre o julgamento. Lá tá, se engordou. Né? Que mau humor é esse? Vai ficar ali, tá cansada, vai ficar jogada na a mulher cama. se fecha para não ser julgada. E aí não busca ajuda, não consegue resolver, né? E aí eu pensei isso, a gente precisa acolher, porque nem todo mundo tem acesso também. A gente fala, tem que buscar ajuda, tem que ir num médico, mas nem todos conseguem ir num médico que estuda a menopausa, para começar, né? Então, o nosso Sistema Único de Saúde não trata a menopausa. Então, menos ainda o climatério, se os exames estão normais, né? Então, a gente precisa divulgar isso, acolher essas pessoas. E a ideia do podcast, aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa que chegue nas pessoas, né? E filtrar isso, porque tem muita desinformação. Aí cada comentário, tem uns comentários assim, aquelas coisas que... Aí no início eu respondia, quando chegou uma hora que eu disse, gente... Melhor nem responder, enfim, né? Mas tem isso, assim, que daí tem aquela coisa feminista que porque o governo não ajuda, não olha para essas mulheres, porque são mulheres, se fossem homens. Não sei se é muito por esse lado. Eu creio que é mais por esse tabu que ficou 20 anos praticamente como a reposição hormonal sendo uma coisa ruim. Exato. E agora desmistificou com ciência boa, forte, que talvez ficou esquecido isso, né? E também com os estudos, né? E mostrando que, né, já de uns anos para cá, isso funciona e funciona muito. Né? E muita gente engajada em levar ciência. E o exemplo são as mulheres que estão bem hoje, né? Com uma idade mais avançada, mas que estão bem, que estão vivendo uma vida saudável e ativas. E aí dá para as mulheres que estão entrando nesse momento olharem para frente e dizer, não, é possível resolver. Qual que é o caminho, né? Eu vou dizer para vocês que hoje, e isso eu falo assim, o meu corpo hoje tá na melhor fase. Meu corpo físico mesmo, estético mesmo, sabe? Tá na melhor fase. Eu tive filho com 40 anos. Imagina. E sempre fiz exercício, sempre me cuidei. Meu corpo nunca foi ruim, né? Assim, mas hoje, com 47 anos, ele tá na melhor fase. Ou seja... Dá para chegar lá bem, né? Então, a desculpa, entre aspas, menopausa, não dá porque você precisa buscar ajuda, né? Mas precisa buscar ajuda. Porque sozinha, ela vira uma desculpa sim, e não é uma desculpa qualquer, é uma desculpa real. Sim. Né?
real oficial, que a gente fala, né? E assim, de repente um caminho busca médico, busca consultar, enfim, mas também já buscar alguma coisa que dê prazer, né? Uma atividade física que dê alegria, porque a atividade física é essencial, tá aqui a Cris que sabe melhor do que todas nós aqui sobre isso, né? A atividade física é essencial. Então, às vezes ela começa ali uma atividade, seja o que for, mas que essa atividade traga alegria, eu acho que já é um primeiro passo, né? Com certeza. E vai melhorar tudo, né? Porque vai melhorar o humor, vai melhorar a disposição dela, vai melhorar o sono, ela vai se sentir mais bonita. Tem um efeito, eu falo que a atividade física, o exercício, antes do efeito estético, tu já te sente. É verdade. Às vezes as alunas vão treinam, nossa, já tô me sentindo mais bonita. Não, depois, já fica depois do treino, você achando Graciane que já sai assim, já se achando. Tá pago. Né? Tá só aquele momento ali, mas elas já saem. Tu fez uma coisa por ti. Claro. Tu já sai com aquela sensação de que tu parou aqueles instantes e fez uma coisa pra ti. Isso já é sensacional. Isso já é incrível. E daí se encaixa naquilo que eu falei, que a mulher depois dos 40 entra nessa fase que assim, é muita coisa. A gente só vai somando, né? E vai se esquecendo no meio do caminho. Exatamente, né? Tem que deixar assim, o tempinho pra vai cuidar. se esquecendo. A massagem, aquela coisa que a gente fazia lá atrás. Gente, quanto tempo, Não, né? eu não faço. Esses dias eu fui fazer uma massagem, meu Deus, o que é isso? Que coisa maravilhosa. A relaxante tu não mesmo. faz? Eu falei, não. Por que tu não faz? Não faço. Ou só não faço. Meu Deus, que coisa, né? E a massagem é sensacional. É um momento teu ali, né? Assim, Sim. A hora de fazer a mão, que é o momento nosso, às vezes, meu Deus, é na correria, na hora do almoço, Nossa. né? Assim, então a gente vai se esquecendo. E o exercício físico é a hora que é nossa. É teu. Tentar desligar tudo, né? É a tua saúde. E dedicar pra ti aquele E é o momento. reset, eu falo que é o reset da mente, né? E eu acho que, saindo um pouquinho dessa parte específica que a gente tá falando de hormônio, mas rapidinho, uma dica que eu daria, assim, pras mulheres também, que eu acredito muito nisso, que ela tem que se arrumar, se maquiar, se cuidar. Sim. Acorda de manhã, passa uma base, passa um rímel, um gloss, qualquer coisa, mas olha pra ti e te mima um pouquinho, assim. Pronto, Exato. agora eu posso começar o meu dia. É o primeiro passo, assim, do dia, sabe? Pra mim isso funciona muito, porque se eu estiver dentro de casa, eu estou com a minha base. Eu brinco que a minha torneira é a cara lavada com base. Com base. Ela passa uma basezinha, dá uma emparelhada na pele, já começa a olhar pra si com mais generosidade, com mais se olhar carinho, e gostar né? do que está Se achar olhando, do bonita. que está vendo, né? Se achar bonita. Isso ajuda bastante também na autoestima. Na época do Covid, eu falava muito isso no meu Instagram. Gente, acorda e se maquia. De pijama, bonitadinha. É isso, põe uma roupa, não fica lá de pijama com o cabelo errado. E isso vale quando a gente tá naqueles diazinhos, né, caindo. Sim. Não, vamos lá, Dá levanta. dá um up. Porque essa vitalidade que as pessoas estão vendo aqui, nossa, isso não é todo dia, né? Não, claro que não. A gente só mostra no Instagram quando a gente tá lá 1000, né, gente? Quem é que vai botar? Eu acho horrível ficar lá no Instagram reclamando de problema. Quem não tem problema? Sim. Todo mundo tem, então cada um com seus problemas. Cada um com o né? seu. Eu gosto de estar falando de coisas boas. Se tu puder olhar e ver alguma coisa legal, ok. Se eu puder colaborar de alguma forma, perfeito. Tá cumprida a minha missão, né? Porque é isso aí, sabe? Tu mesmo te autoestimula, te avalia quando tu te olha ali. Então, se te olha acabado, meu Deus, tu vai falar de um problema, tu vai chorar de novo? Tu vai criando essa atmosfera, né? E isso Então, vai se estendendo para quem tá ao teu redor e tu vai cada vez te sentindo, né? Exatamente isso. Bom, então, recados finais. Já? Mas que rápido. Ai, só né? isso. Queremos Tá bom, mais, né? queremos mais. Tá bom. Essa amigoterapia aqui tá ótima. Tô adorando. Nossa. Essa conversa, na verdade, a ideia era fazer isso. Uma conversa de amigas aberta, puxando para o meu conhecimento de ciência, né, assim, mas para ver que é tudo meio parecido, assim, umas com algumas coisas a mais, outras menos em um lado ou outro, mas principalmente que tá todo mundo nisso, porque a menopausa é uma das poucas certezas que a mulher tem na vida, né? Então, assim, a mulher, se ela estiver viva, ela vai entrar na menopausa. Infelizmente, a medicina ainda não conseguiu retardar a menopausa. A gente consegue passar por ela de uma forma mais tranquila, mais leve, mas ainda a gente tem que passar por ela. E a morte depois. Então, essas são as certezas que a gente tem, né? A adolescência, a menopausa
e a morte. Então, como a gente sabe que a gente vai passar por ela, a gente precisa entender o que vem na frente, o que está esperando a gente e se preparar, né? Se preparar para isso, né? Então, se a mente vai te deixar mais confusa, se prepara para isso, estuda, lê, né? Melhora a tua capacidade cognitiva para chegar lá melhor. Se o teu corpo, o músculo começa a deixar a desejar, chega ali nessa fase melhor, né? Então, às vezes eu vejo meninas com 30 anos, com pouca massa muscular, né? Que não fazem exercício, eu falo, gente, vocês não têm noção da importância de vocês chegarem com 45, 50 bem. Porque dali pra frente vai ser mais difícil e só vai perder. Então, chega lá bem, que tu chega com créditos, né? Exatamente. E aí, depois tu pode ir perdendo um pouquinho, mas não vai fazer tanta falta, né? E a outra coisa é o que a Thaís falou também da mente, né? Esses dias até botei num grupo que depois me chamaram. Ai, Cris, aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, gente, eu tô entrando na menopausa. Que eu botei lá, eu disse, gente, eu não quero mais me estressar com isso. Ai, sabe assim, ai, gente, que saco. Ai, a gente já tem tanto problema na vida, ainda se estressar com coisa que não precisa se estressar, eu tô fora. Eu botei só assim, não saí do grupo, mas fiquei ali quietinha, né? Quem tá nesse grupo vai saber quem é, né? Mas assim, fiquei ali quietinha, porque assim, a gente quer levar a vida mais leve, porque a gente já tem uma carga, assim, nessa... Em toda a vida a gente tem uma carga, né? Não é só na menopausa, não é só aos 40, vamos lá, né? Mas, assim, é uma carga e nessa fase a gente tá num momento que a gente tem que selecionar, porque tudo na nossa mente não entra. Então, a gente tem que chegar leve para levar isso leve, porque vem um peso. E para muitas mulheres vem um chumbo, né? Assim, para muitas mulheres a menopausa é muito ruim, né? Mas muito pesado, e mesmo repondo hormônios ainda é muito pesado. Então, o que puder se preparar para chegar lá e principalmente buscar ciência, buscar informação de qualidade, verdade, né? Tem como ajudar, mas não cair em coisas que a gente vê hoje em dia, assim, tem prescrições de médicos mesmo, que a gente olha e diz, meu Deus, né? Então, assim, não precisa ser também uma forma difícil, é leve, né? Tem várias formas de repor hormônios, tem muita gente que não pode repor hormônio, ok? Sim. Então, tem outras coisas para fazer. Vocês não estão sozinhas, mulheres que têm contraindicação para reposição hormonal, vocês não estão sozinhas. Tem outras coisas que a gente pode fazer, sim. E tá mais, aqui, né? Não, dizer que mais importante até mesmo do que encontrar um médico que leia os teus exames e que... Isso aí hoje em dia até tu bota no ChatGPT e faz. Mas assim, é essa escuta, né? Cuidadosa. Falamos sobre isso também na minha consulta, que não eram só aqueles parâmetros, né? Teve alguma coisa que a gente olhou, olha, isso aqui tá baixo, que tá alto, mas olha só, não é só isso. Como é que tá os teus sintomas? E aí nós chegamos numa outra conclusão. A partir muito mais dos sintomas, da escuta e da experiência da Cris, com relação a isso, da vivência dela também como mulher, né? E aí nós falamos muito sobre isso. Olha a importância de não só ler exames, né? Mas sim de considerar, né? Outros parâmetros, no caso os sintomas, né, a rotina, para conseguir realmente fechar um diagnóstico e passar uma prescrição mais precisa, né? Então, o tratamento da menopausa, ele é basicamente clínico. Então, no momento que começa a repor, a gente começa com a menor dose de hormônio possível, e a partir dessa menor dose, a gente vai pela clínica. Exato. Então, os hormônios, eles já não importam tanto. É bom, eu sempre gosto de dar uma olhadela ali nos exames, né? Sim, assim, para ver se não tá em excesso também, é um norte. Mas eles já não são mais tão importantes. Então, a clínica para ir nas coisas pontuais, ajustar uma coisa ou outra, assim. E às vezes, muito mais do que o hormônio, é a conversa. Sim. Né? Aquela mulher que precisa ser ouvida, né? Assim, precisa ser acolhida. E isso eu percebo. Né, que é o mais importante, não só numa consulta médica, mas às vezes num treino na academia, né? Sim. Personal é o que acontece, né? Até muito mais, né? Com mais frequência. Consulta, né? Uma consulta a cada um período ali X.
o atendimento, né, É. no personal é todo dia, muitas vezes. Tem várias alunas que tem todos os dias, outras 3 vezes a semana. Então, assim, vira realmente terapia. E é importante escutar. Com certeza. Né? Assim. E muito legal quando tem essa conexão por estar passando pelo mesmo período. Então, tu acaba conseguindo auxiliar, ajudar ainda mais. Isso eu falo, né? Porque antes eu estudava só emagrecimento, né? Aí a gente vai entrando nas fases da vida, a gente vai estudando um pouquinho mais, né? E você, Thaís? Então, o que eu Recado tenho final. para dizer? O meu recado final é: ser mulher é para as fortes, e nós somos muito fortes. Muito fortes. Deus já nos fez assim, capazes de suportar tudo: parto, adolescência, menstruação, TPM, menopausa, a vida, né? Então, o que eu diria é que calma, que tudo tem solução, viva cada dia, busque, né, ajuda e acredite em você, porque todas as mulheres vão passar por isso, mas só você pode fazer por você. Então busca ajuda, acredita, leva a vida leve, vai ser feliz, se arruma bem bonita e vive a vida, né? Sobe num bom salto. Sobe num bom salto E vai. e vai. Nada que um rímel e um bom salto não resolvam Isso. pra mulher. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada, Imagina, Thaís. eu que agradeço. Muito a obrigada, oportunidade. Cris. Eu que Vocês são agradeço a incríveis. oportunidade de estar contigo, de te escutar. Isso é sensacional. E se você gostou desse podcast, dessa conversa, mande para uma amiga que você sabe que está passando por essa fase ou que ainda vai passar por essa fase e leve esse assunto para fora de casa, para fora do teu celular, porque muita gente precisa escutar. E me siga no Instagram, que lá a gente fala muita coisa sobre menopausa, sobre essa fase tão importante na vida da mulher.